Olha, e hoje nós vamos falar sobre a técnica da crioablação. Quase que não saiu, né? Antes, é que esse termo é bem técnico, viu? É um procedimento de cauterização a frio para tratamentos de arritmia cardíaca. Inclusive, recentemente aqui no Piauí, esse procedimento foi realizado de forma inédita e foi um sucesso. Então, a gente convidou o cardiologista Jonatas Mello para falar sobre essa novidade e também sobre arritmia cardíaca, que é um tema aí bem popular e que muita gente tem dúvida. Então, se você quer participar aqui já da nossa conversa, né, doutor Jonatas? Boa tarde para o senhor, tudo bem? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para discutir um pouco sobre o tema de arritmias cardíacas. Olha, se você quer participar desse bate-papo, já tem o nosso telefone. Se não tem, anota aí, salva na tua agenda, tá? 869-9927-0783. Bom, doutor, são dois temas aí que tem a ver com o outro, né? Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre arritmias cardíacas, né? Não é só um tipo de arritmia que existe. Então, eu queria que o senhor explicasse o que acontece com o nosso coração para que ele tenha essa arritmia. O que é isso? Para fazer um paralelo, o nosso coração ele funciona como uma bomba hidráulica. A função dele é bombear sangue. E a gente tem, então, a estrutura mecânica do coração, que são as válvulas, o músculo. E os distúrbios elétricos do coração, quando presentes, é que são as ditas arritmias. Então vamos lá, nosso coração, o músculo, ele pulsa assim, não é isso? Perfeito. E aí ele vai bombeando, olha o que eu estou tentando aqui, é isso, ou certo? Perfeito. E ele vai tentando, ó, quando ele vai bombeando o sangue, jorrando o sangue. E além disso, dentro do nosso coração tem os nervinhos, é isso? Nós temos um sistema elétrico de fios que comandam, que dão ordem para que o coração contraia de forma adequada e sincrônica. Ah, então quem faz o músculo bater do nosso coração é o sistema elétrico. Ele que estimula. Nós temos marca-passos próprios, né, originais, que comandam todo esse sistema de contração. E onde é que está a arritmia cardíaca aí nessa história? Então, nós temos no nosso coração um sistema elétrico que comanda, que gera esses impulsos elétricos de forma rítmica e regular. Que faz o nosso músculo pulsar, bater de forma rítmica e regular. No momento em que a gente precisa acelerar o coração, ele libera mais impulsos e a gente tem uma frequência um pouco mais alta. Quando a gente está em repouso, ele diminui a quantidade de impulsos e a frequência fica um pouco mais baixa. Quando a gente tem uma dificuldade de manter essa regularidade, quando tem batimentos extra, quando nós temos com frequência muito lenta ou muito elevada, aí nós estamos diante das arritmias cardíacas. E o que causa arritmia cardíaca? Nós temos arritmias que estão relacionadas a doenças congênitas, principalmente quando o paciente é mais jovem, abaixo de 40 anos, às vezes nasce com um fio elétrico a mais, às vezes tem um distúrbio estrutural do coração em que o sistema elétrico é um pouco diferente, tem bloqueios congênitos, né? Então nós temos essas situações, mas a maioria das arritmias ela é causada por todos os fatores de risco cardiovasculares conhecidos, como a apneia do sono, quando a paciente tem dificuldade de respirar, a obesidade, a hipertensão não controlada, o diabetes. Tudo isso pode levar a arritmias, tanto da parte de cima do coração quanto da parte de baixo. A arritmia é o coração que está fora do ritmo. Fora do ritmo. A batida fora do ritmo. Exatamente. E qual é a mais grave? É quando ela está para baixo ou quando ela está para cima? Eu estou tentando fazer pergunta aqui bem popular, doutor. Nós temos as duas situações, tanto com frequências mais lentas e mais elevadas, trazendo risco à vida do paciente. Então, na verdade, é um contexto, a gente precisa analisar qual a função do coração, qual a doença de base, o que está levando àquela causa de arritmia, para que a gente consiga tirá-lo dessa situação crítica. Bom, a congênita a gente não tem como evitar. Já nasce, é uma coisa que já vem com a gente, né? Mas a que não é congênita, a gente tem como evitar. Tem. E aí, como é que a gente evita? O que a gente tem que fazer é procurar os profissionais, né? E aí é um tratamento multiprofissional, tanto com médico, nutricionista, fisioterapeuta, para que a gente consiga retirar todos os fatores de risco, que são os mesmos que levam às doenças mais conhecidas do coração, como o infarto agudo do miocárdio. Então, diagnóstico precoce de hipertensão arterial, tratar a hipertensão, controlar o valor da pressão, atividade física é importante, porque ela é um tratamento. Controle de doenças pulmonares, então quem tem bronquite crônica, enfisema, tudo isso nós temos que fazer o diagnóstico precoce e o tratamento para que, controle de glicemia, para que os pacientes não evoluam, por exemplo, com doenças como o infarto agudo do miocárdio. Então agora vamos falar dessa técnica, né, desse procedimento que é a crioablação.
crio, aí ablação, eu estava aprendendo aqui, gente, por isso que eu me enganchei toda. A ablação é um procedimento, né? E o crio é um tipo de ablação. Perfeito. Então vamos lá, o que é a crioablação? Inclusive que o senhor realizou recentemente aqui de forma inédita no Piauí, né, doutor? Perfeito. Nós temos uma arritmia em especial que eu gostaria de chamar a atenção, porque ela é motivo de uma campanha nacional da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas, para que a gente faça o diagnóstico precoce e o tratamento. O nome dessa arritmia é a fibrilação atrial. Ela é a arritmia mais comum da humanidade. A partir dos 60 anos, a sua taxa de incidência vai crescendo, vai aumentando na população ao ponto que ela chega próximo de 10% em pacientes em torno de 70 anos. A incidência é muito alta. O maior risco dessa arritmia é formar coágulos dentro do coração, esses coágulos soltarem e formarem eventos embólicos que podem ser para a perna, para o intestino e particularmente para o cérebro, causando um acidente vascular cerebral. Que é o aneurisma, não é isso? Que é o AVC, que é popularmente conhecido como derrame. Então, é uma situação que é muito impactante para a família, para a sociedade. Muitos pacientes vão a óbito e muitos ficam inválidos, acamados. Então, essa arritmia, ela, quando detectada precocemente, ela tem diversas fases de tratamento. O tratamento da mudança desse estilo de vida, desses fatores de risco, o controle com medicamentos. Em alguns casos, quando não há esse controle, nós indicamos o isolamento elétrico, ou seja, a cauterização, para que ela fique dentro de uma região específica do coração e não ultrapasse todo o coração, ou seja, para que haja o controle dessa arritmia. Então, esse é o procedimento, que essa cauterização... Vamos tentar falar popularmente, para ver se eu estou conseguindo decifrar isso aí. É como se você for queimar, só que de uma forma com gelo, com uma coisa bem fria. Perfeito. O frio queima também, né, gente? A ablação, que é a cauterização, ela existe em duas formas, duas técnicas. A mais tradicional, que a ponta do catéter esquenta, cauteriza, cozinha o tecido cardíaco naquele foco de arritmia. Queima ali, né? Deixa a cicatriz, mas inibe aquele foco de arritmia. O paciente fica curado na maioria das vezes, na grande maioria das vezes. Aí ele vai parar aquela corrente elétrica que dá aquela arritmia. Exatamente. Olha como eu estou sendo aluna, já está bem. Então, o senhor fez esse procedimento de forma inédita, né? Mas a gente já tem pergunta aqui das pessoas. Já são muitas perguntas. O que fizemos essa semana, né, foi a crioablação, que usa uma tecnologia de resfriamento de um catéter balão. Então, ao invés de esquentar até 35 graus... Algumas fotos, né, do procedimento, claro que... Houve o resfriamento do balão até menos 60 graus, fazendo esse isolamento elétrico daquela região. Ou seja, o catéter vai aqui pela virilha, pela virilha, utilizando as veias como túnel, atinge o coração, a gente passa para o lado esquerdo e no ponto exato faz o resfriamento. Aí bota o resfriamento a baixíssima temperatura e cauteriza. Aí o coração dá o estímulo elétrico daquele que estava errado, que estava dando aquela arritmia. Volta a bater normalmente, tiramos todos os equipamentos, não fica nenhum dispositivo. E deu tudo certo, o paciente está bem, graças a Deus. Está ótimo, já recebeu alta, está em casa. Ok, então. Bom, agora a gente vai para as perguntas, tá bom? Pode soltar aí, produção. Rejane Guimarães, minha netinha foi diagnosticada com arritmia cardíaca, ela tem 4 aninhos, ela pode infartar? Em geral, as arritmias cardíacas são situações diferentes do infarto agudo do miocárdio. Porque, popularmente, a gente diz que todo problema mais crítico, mais grave, é o infarto agudo do miocárdio. A chance é muito baixa de ela ter um infarto, mas precisa saber qual o tipo de arritmia para ver o tratamento específico. Tá. Tem mais perguntas? Vamos tentar, o mais rápido, a gente tentar responder todo mundo. Solta a pergunta aí, por favor. Rita Ferreira, não é isso? Tem horas que meu coração acelera muito. Pode ser uma arritmia cardíaca? Pode sim. A gente precisa do diagnóstico específico com alguns exames complementares. Como também pode ser só uma crise de pânico, de ansiedade, não é isso? Pode ser, mas a gente exclui as causas basais, né, as causas orgânicas, para dizer que é só psíquica. Mais uma pergunta? Fran Marques, queria saber se quando o bebê nasce com um buraquinho no coração, quando crescer, fecha? E se é o caso para se preocupar? Deu para entender, doutor, essa pergunta? Deu sim. Em geral, ao nascimento, as crianças persistem com alguns orifícios, que até alguns meses do crescimento, poucos anos, em geral fecha.
Quando há persistência, precisa ser avaliado. Fecha com quantos anos, doutor? Em torno de 6 meses, até um ano. Aí é bom fazer o exame para saber se fechou direitinho? Se fechou. O acompanhamento com o pediatra ou o cardiopediatra, o cardiologista geral, ele consegue fazer esse tratamento, esse segmento. Gente, a última pergunta, porque nosso tempo já está acabando. Vamos lá, Simone Ribeiro. Tem uma arritmia congênita chamada de Ebstein. É isso? Pode fazer cirurgia? É a anomalia de Ebstein. Né? Ebstein. Em geral, a anomalia de Ebstein é uma alteração estrutural do coração que a gente indica cirurgia quando essa malformação é muito intensa. Quando é uma boa anatomia, em geral, faz só acompanhamento clínico. Ah, bom, então. Doutor Jonatas, muito obrigada pela sua participação. Já viu que esse tema de arritmia cardíaca coração aqui é um tema que sempre tem muita pergunta, viu? Muito obrigada pela sua participação aqui no Vida Eu que Saudável. agradeço, estou sempre à disposição. Obrigado pela oportunidade.